Olá pessoal, estamos mais uma quarta-feira dentro do Setembro Amarelo falando sobre a face oculta da depressão. No vídeo anterior nós tratamos da depressão quando ela atinge o gênero masculino. Hoje nós trataremos da depressão no gênero feminino. Como o mundo vê o deprimido ou a deprimida e como ela se sente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão atinge 10% da população mundial. Muita coisa, né? Na América Latina, o Brasil comanda, ele está o primeiro no ranking. E na Europa, Portugal é o primeiro país, sendo ele o segundo do mundo. A psicóloga americana Mona Moyeni, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, revelou que as mulheres apresentam risco 2 vezes maior para desenvolver a depressão, devido a uma predisposição a inflamações de determinadas áreas no cérebro feminino. Se antes acreditava que a mulher, por falar primeiro quando menina, como nós falamos no vídeo anterior, e por ela depois, quando vai crescendo, quando se torna adulta, ela fala pelos cotovelos, somando também a questão da TPM, ou seja, quando ela ovula e quando ela menstrua, acreditava-se que ela distensionava, ou seja, as suas tensões eram desestressadas, eram tiradas, eram descarregadas nesse período pré-menstrual. Mas vejam como é interessante, como é bom, como é muito importante os estudos. E essa psicóloga americana que acabamos de falar, ela descobre então que existem áreas do cérebro nosso, feminino, que causam inflamações e essas inflamações propiciam 2 vezes mais do que o homem a depressão. São muitas as atribuições que as mulheres têm. Elas engravidam, elas geram, elas liberam a criança, elas dão à luz, elas amamentam, elas ensinam, elas educam. Paralelo a isso, ela é esposa, ela é amante, ela é advogada, ela é psicóloga, ela é pastora, ela é uma sacerdotisa. Ela tem que desenvolver tudo isso de acordo com o segmento de vida que ela tem. Ela às vezes é mãe de 1, 2, 3, ela tem que ser a esposa exemplar. São muitas tributações levadas à mulher e ela tem que desenvolver tudo isso. Bom, o que eu estou querendo dizer? Junto com os estudos empíricos, a mulher, ela sobrecarrega-se demais. E ela não se dá conta que uma hora isso pode dar um tilt. O que é um tilt? 2 fiozinhos aqui dentro baterem e dar um problema qualquer. E aí esse problema qualquer, de forma bem popular, eu estou aqui chamando de depressão. Mas a mulher, ela não admite que aquilo está acontecendo com ela. Bom, quando eu falei sobre esse assunto com uma amiga recentemente, acho que coisa de menos de 2 meses, eu falando com ela tem depressão, e eu falando, você precisa se cuidar, você precisa reagir, vai fazer uma natação, vai fazer alguma coisa, algum trabalho manual, e ela, não é fácil, não dá. Eu falei assim, sim, dá, você tem que lutar, você tem que enfrentar. E ela falou assim, você já teve depressão? Você não sabe o que é depressão? E eu falei, já. E eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês. Até agora eu estou lendo estudos, depoimentos, números, mas agora eu falo um pouco de mim. Eu não estou falando de algo que eu li na Wikipédia nem no Google. Não estou falando daquilo que eu escutei com a vizinha do lado. Eu compartilho um pouco da minha história. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele em 2 vídeos, tá bom? Eu começo a contar um pouco agora e a gente termina no próximo bloco, ou seja, na quarta-feira que vem. Vamos lá, em 2009 foi meu ano negro. Foi um ano muito difícil para mim. Eu fechei uma empresa, era uma sociedade com um amigo, super amigo, Power. E descubro que ele estava me roubando, fechei a empresa. O Brasil, nessa época, no ano de 2009, ele liderava o número de mortes da pandemia da gripe suína. Eu peguei a gripe suína. Nesse mesmo ano, eu me divorciei. Nesse mesmo ano, eu fui demitida do meu trabalho. Nesse mesmo ano, eu havia fundado uma igreja
Essa igreja estava bombando, ela estava sendo destaque mundial, ela foi objeto de estudo mundialmente. E aí um pastor racista, para me tirar da frente, ele não poderia alegar isso administrativamente, então ele me caluniou e eu tive que parar. Bom, qual foi a consequência? Eu adoeci, né? As áreas aqui do cérebro que essa norte-americana fala, elas adoeceram, elas inflamaram. Foi um ano difícil para mim. Só que como administrar tudo isso com todo esse know-how, né, adquirido de vida e com uma espiritualidade envolvida? Vamos ver no próximo bloco como é que eu me safei disso, como é que eu lidei com isso? A gente se encontra quarta-feira que vem aqui no canal. Se você gostou, bota o teu like, ativa o sininho e compartilha. Até quarta-feira que vem.